A vida não pede permissão para nos dilacerar. Ela não bate a porta com flores, ela arromba. Ela entra com os punhos cerrados e olhos de tempestade. E quando você pergunta por quê, ela responde apenas com silêncio. A dor, essa visitante inevitável, não negocia, ela vem e virá para todos, o miserável. O virtuoso, o rei e o mendigo. Ela não reconhece mérito, não distingue fé, não recua diante da bondade. Ela apenas cumpre o seu papel, expor sem anestesia o que há de mais cru dentro de nós. Mas o sofrimento é uma escolha. É um pacto que fazemos com nossos pensamentos. É a assinatura invisível que colocamos ao pé da página toda vez que repetimos: isso está me destruindo, não consigo suportar, não é justo. É o eco interno que transforma uma ferida em prisão. E essa é a lição que Sêneca sussurra através dos séculos. Não com doçura, mas com a força de quem viu o império ruir por dentro e por fora. Há um momento, sempre há, em que algo em nós se parte. E nesse exato instante, dois caminhos se abrem. O primeiro é o da vítima. Culpar, reclamar, implorar pelo retorno de um passado que nunca mais virá. O segundo é o da lucidez estoica, compreender que o controle sobre os eventos é limitado, mas o domínio sobre nossa resposta a eles é absoluto. Escolher esse segundo caminho é o que diferencia os fracos dos forjados. A mente que compreende essa verdade se torna inquebrável, porque não é a perda que nos destrói, é a resistência à perda. Não é a crítica que nos corrói, é o apego à imagem que construímos de nós mesmos. Não é o fim de um sonho que mata, é o apego à ilusão de que a vida deveria seguir o script que escrevemos em nossas fantasias. Thomas Edison viu seu laboratório inteiro em chamas. Em vez de se lamentar, chamou seu filho para assistir. Você nunca verá algo assim de novo. No dia seguinte, começou de novo. Por quê? Porque o fogo destruiu seus instrumentos, não sua visão. Porque a dor foi inevitável, mas ele recusou o sofrimento. Essa é a essência do domínio interno. E não é algo que se compra, se herda ou se lê num livro de autoajuda. É conquistado nas trincheiras do cotidiano. É quando a vida te nega e mesmo assim você avança. Quando tudo em você quer desistir, mas uma parte, pequena, teimosa, quase invisível, diz: mais um passo. Essa parte é tudo, porque a verdade é brutal. Você vai perder, vai fracassar, vai ser traído, abandonado, enganado. Vai ver quem ama partir. Vai ver sonhos morrerem. Mas se souber transformar cada golpe em forja, cada lágrima em testemunho, cada queda em fundação, você vai se tornar alguém que nada pode destruir. Sêneca sabia que a dor é o preço da vida. Mas o sofrimento é um juros desnecessário que só pagamos quando esquecemos que somos livres para decidir como pensar. A maior desgraça não é a dor em si, mas a recusa em aceitá-la como parte do caminho. Ele escreveu: quando o mundo à sua volta era governado por tiranos e traições. Você quer liberdade? Então entenda, ela não está na ausência de dor. Está na ausência de submissão ao que a dor quer fazer com você. Porque a dor grita, reaja com raiva, com desespero, com fuga. Mas a alma forjada responde: obrigado pela lição. Agora veja o que eu farei com isso. É nesse instante que você transcende. Quando você não precisa que a vida seja fácil para ser grandioso. Quando você para de esperar o conforto e começa a buscar caráter. Quando você troca o prazer pela presença, o consolo pelo crescimento, a ilusão pela verdade. Você quer paz? Então pare de pedir que a tempestade cesse. Aprenda a ser o porto, aprenda a ser a rocha, aprenda a ser o fogo que não consome, mas ilumina. Isso não é poesia, é sobrevivência, é domínio de si. É o tipo de força que não se encontra na academia nem nos livros, mas no silêncio da mente que escolhe não reagir como o mundo esperava. Clareza é o que nasce quando a dor já não grita mais do lado de fora, mas sussurra do lado de dentro. Você está pronto agora. Clareza não é ausência de emoção, é comando sobre ela. É olhar a vida com olhos limpos,
sem névoa, sem ilusão. É saber que nada te é prometido, que tudo pode ser tirado, e ainda assim levantar com dignidade. Não se trata de ser frio, trata-se de ser firme. Trata-se de não vender sua paz em troca da pena dos outros. Trata-se de não terceirizar a responsabilidade pelo que sente, porque enquanto você culpar o mundo, será escravo dele. Mas quando olhar para dentro e disser, isso também é meu, ali começa sua soberania. E é com essa soberania que você molda propósito. Não um propósito qualquer, desses que se criam em conferências de motivação barata, mas um propósito que resiste ao tempo, que sangra com você, que cresce na adversidade. Propósito não é o que você quer da vida, é o que a vida exige de você. E você aceita. Aceita com honra, com presença, com integridade. Porque o verdadeiro propósito nunca é confortável. Ele exige sacrifício, renúncia e entrega. E tudo isso dói. Mas se você estiver disposto a arder, descobrirá algo que a maioria nunca encontra. A dor pode ser combustível. Olhe para Walt Disney, falido, rejeitado, com todas as portas fechadas. Transformou sua miséria em magia. Henry Ford, demitido de sua própria empresa, antes de revolucionar o mundo com um motor. Lincoln, afundado em tragédias pessoais, ainda assim construiu a ponte da unidade americana. Todos conheceram a dor. Todos recusaram o sofrimento, porque eles entenderam. O mundo pode te ferir, mas não pode te deter, a menos que você permita. Não há grandeza sem fricção, sem o atrito da realidade esfregando suas verdades duras contra as ilusões que você nutriu desde criança. Não há força real sem ser testado. E o teste, quase sempre, vem disfarçado de tragédia. Mas isso é um privilégio, porque a vida não desperdiça sofrimento com os fracos. Ela reserva os maiores pesos para aqueles que têm o potencial de levantar mundos. E se você está passando por algo que parece intransponível, saiba, é porque há algo em você que ainda não acordou. A dor veio para tocar esse ponto cego, não para te humilhar, mas para te revelar. Cada dia que você acorda e continua, apesar da exaustão, você está declarando guerra contra o sofrimento passivo. Cada vez que você se recusa a dramatizar o que dói, você está se libertando. Sêneca escreveu: não é que temos pouco tempo, é que perdemos muito. E a pior perda é viver anos dentro de uma narrativa que nos faz reféns da própria miséria. Somos os roteiristas do que a dor se tornará, prisão ou impulso. E essa escolha se renova a cada amanhecer. Porque a dor, sim, ela volta. Mas o sofrimento só volta se você abrir a porta para ele. Com pensamentos que alimentam o que já deveria estar morto. Com memórias recicladas como chicotes emocionais. Com autocompaixão tóxica que te mantém pequeno enquanto finge te proteger. Disciplina emocional é o que falta. Não o tipo que te impede de sentir, mas o tipo que te ensina a direcionar. Sentir tudo, mas não ser arrastado por nada. Quando você aprende isso, sua presença muda, sua aura muda. Você se torna um daqueles seres que não recuam, que não colapsam diante da pressão, que olham para o impossível e dizem, entendi o recado. É isso que constrói resiliência. Não é ser imune, é ser inquebrável, porque mesmo quebrado você volta. Mesmo perdido você procura, mesmo cansado você honra. Você não precisa de motivação, precisa de convicção. E a convicção nasce quando você para de buscar fuga e começa a buscar sentido, porque fugir não elimina a dor, só a posterga. Mas buscar sentido, isso transforma tudo. Imagine-se como aço. Aço não nasce pronto. Ele é moldado no calor, dobrando, resistindo, ardendo. Mas quando sai da fornalha, é mais forte que nunca. O ser humano é igual. É no calor da dor inevitável que se decide o que você será, uma lâmina ou um caco. Você precisa entender com urgência que não existe cenário ideal. Não existe o dia perfeito para começar, para mudar, para levantar. A perfeição é inimiga do avanço. Os grandes da história agiram em meio ao caos. Martin Luther King não esperou que o mundo estivesse pronto para ouvir. Ele falou:
Madre Teresa não esperou um sistema melhor, ela agiu. Eles sentiram a dor do mundo e decidiram não sofrer por ela, mas agir a partir dela. Porque dor sem ação vira sofrimento, mas dor com propósito vira revolução. E você precisa dessa revolução, interna, invisível, silenciosa. Uma que o mundo talvez nem perceba de imediato. Mas você vai saber, vai sentir, vai respirar diferente, vai andar diferente, vai parar de pedir desculpas por existir, vai parar de se contentar com o raso. Porque quem abraça a dor como aliada desenvolve um tipo de clareza que poucos têm. Clareza de visão, clareza de papel, clareza de alma. E essa clareza é o que constrói o que realmente importa. Propósito que se traduz em ação. Ação que vem do centro do seu ser. Não impulsiva, não reativa, mas firme, imparável. Você não age mais para provar algo. Você age porque é o que se espera de alguém que viu a dor de perto e sobreviveu ao próprio ego. Você começa a criar. E criação é o contrário do sofrimento. Porque quem cria não se vitimiza. Quem cria não mendiga a atenção. Quem cria está em missão. E a missão elimina o peso das perguntas que paralisam os fracos. E se eu falhar? E se não der certo? Elas se dissolvem, porque agora não se trata mais de você. Trata-se da obra que a sua existência precisa manifestar. E se há algo mais poderoso que a dor, é o propósito nascido dela. E o mundo sente isso. Ele reconhece quem carregou o inferno nas costas e escolheu caminhar mesmo assim. Há algo de divino naqueles que sofreram, mas não se tornaram amargos. Que apanharam, mas não perderam a compaixão. Que sangraram, mas não deixaram a alma infeccionar. Eles são os faróis, os guias, os construtores de futuros. E essa pode ser sua história. E essa pode ser sua história. Se, e apenas se, você decidir que a narrativa muda aqui. Não amanhã. Não quando a dor passar. Aqui. No olho do furacão. Porque os verdadeiros mestres da existência não esperam o sol voltar a brilhar. Eles constroem abrigo dentro da própria alma. Tornam-se o próprio fogo. Não aquele que destrói, mas o que aquece, ilumina e transforma. O mundo moderno adoeceu porque ensinou que qualquer desconforto é sinal de fracasso, que qualquer dor é um erro no sistema. Mas a natureza nunca validou essa ideia. O carvalho só se enraiza sob pressão. O diamante só nasce sob esmagamento. A águia só aprende a voar quando é empurrada para fora do ninho. E você só encontrará sua verdadeira força quando o chão sumir debaixo dos seus pés. E mesmo assim você não cair. Você voa. Mas antes do voo, vem o silêncio. E no silêncio da dor, você vai escutar coisas que nunca quis ouvir. Verdades sobre você. Sobre o quanto terceirizou sua paz. Sobre o quanto negociou sua grandeza em troca de conforto emocional. Sobre o quanto usou o sofrimento como bengala para não agir. Não para se julgar, mas para compreender. Porque só quando você encara a própria sombra com honestidade brutal, ela para de te controlar. Esse é o nascimento da verdadeira liberdade. Não aquela dos livros de direito, mas a que pulsa no centro do ser humano que entendeu. Nada do que é externo tem o poder de comandar o interno, a não ser que eu dê permissão. É por isso que tantos vivem livres de grades, mas acorrentados na mente. Escravos de narrativas herdadas, de traumas não processados, de feridas transformadas em identidade. Repetindo a dor como um refrão. Foi difícil. Ninguém me ajuda. Eu não tive as oportunidades. E a vida, impiedosa em sua justiça, apenas responde: o que você vai fazer com isso? E é aqui que surge o diferencial. Aquilo que separa os poucos dos muitos. Não é talento, não é sorte, é decisão. A decisão de não aceitar o papel de vítima como destino. A decisão de fazer da dor uma escada, não um cárcere. A decisão de agir como um ser forjado, não ferido. Porque a ação é a linguagem dos que superaram. Não gritaram, não se justificaram, agiram. E essa ação, quando guiada por clareza e propósito, se torna disciplina. Disciplina, a arte de fazer o que precisa ser feito, mesmo quando o corpo chora e a mente implora por alívio. Disciplina não é rigidez.
É fidelidade ao que você se tornou quando parou de fugir, ao que você viu em si quando nada mais restava. É ela que transforma boas intenções em impacto real, que transforma ideias em legado, que transforma caos em estrutura, porque no fim todos sentem dor, mas poucos sentam, escrevem, planejam, fazem com dor. Você quer se destacar? Então faça com dor, faça com medo, faça com dúvida, mas faça. Porque a vida não premia os que esperam passar. Ela coroa os que atravessam. E você vai atravessar. Vai atravessar essa fase escura como quem já sabe que o amanhecer não é um favor do tempo, mas um direito dos que persistem. Vai atravessar essa perda com olhos limpos e coluna ereta, não porque não doeu, mas porque não deixou que a dor roubasse sua dignidade. Vai atravessar o medo de não ser suficiente e vai descobrir que nunca foi sobre ser suficiente para os outros, mas sobre ser inteiro para si. E no fim, quando olhar para trás, vai agradecer não pelo que foi fácil, mas por tudo que quebrou você de um jeito que obrigou a crescer, por tudo que feriu, mas não matou, por tudo que queimou, mas purificou, porque é aí que mora a graça oculta da vida. Ela te destrói, sim, mas só para te reconstruir melhor, se você permitir. A dor é inegociável, vai vir, já veio, virá de novo. Mas o sofrimento só permanece se você servir café a ele, se o convidar para ficar, se o tratar como hóspede. Trate-o como visitante. Observe, aprenda e deixe partir. Você não está aqui para repetir o passado. Está aqui para redimir cada segundo dele com ações que gritam: isso termina em mim. Você é o ponto final de uma cadeia de fuga e o ponto de partida de uma geração de força. Não é sobre ter controle de tudo. É sobre não se entregar a nada que tenta te dominar por dentro. Você não é o que te aconteceu. Você é o que decidiu fazer com o que te aconteceu. E essa decisão, silenciosa, interna, radical, é a raiz da sua verdadeira identidade. O mundo pode tirar sua casa, seus títulos, sua renda, sua reputação. Pode te esmagar em 1000 pedaços, mas há uma coisa que ele nunca poderá arrancar: a sua resposta. Esse é o campo onde você é soberano. E é aqui, nesse espaço inviolável, que o sofrimento morre. Porque sofrimento é quando você entrega sua alma à dor. Quando se curva, se ajoelha, aceita como verdade única a primeira versão da tragédia. Mas você não foi feito para curvar-se. Foi feito para erguê-la, para levantar o peso do que passou e transformá-lo em monumento. E o nome desse monumento é: Eu escolhi viver, apesar de tudo. A verdadeira fortaleza não tem muralhas, tem silêncio. Um silêncio tão denso que nenhuma opinião penetra, nenhuma perda o destrói, nenhuma crise o invade. Um silêncio construído com horas de queda, noites sem chão, dias de confusão e ainda assim escolhas corretas. Corretas não porque foram fáceis, mas porque foram fiéis a um código interno que você mesmo escreveu com sangue. É assim que se vence. Não com frases bonitas, não com diplomas, não com seguidores ou curtidas, mas com coragem moral de acordar todo dia, encarar a vida com os olhos ardendo de dor e ainda assim dizer: eu continuo. Sêneca morreu com dignidade, cercado por um império corrupto, traído por quem deveria protegê-lo, ordenado ao suicídio por um imperador insano. Ele não gritou, não fugiu, não se revoltou. Respirou fundo, agradeceu aos deuses pela filosofia e bebeu com firmeza o veneno que o mataria. Não por fraqueza, mas porque entendia que mesmo ali o último gesto ainda era dele. Ainda era escolha. Essa é a essência. Você pode não escolher a dor que chega, mas pode sim escolher como vai partir. Você pode ter sido destruído, mas você ainda pode renascer. E talvez hoje, neste exato momento, você não esteja pronto para agradecer por tudo. Talvez o que sente ainda pese demais. Mas respire. Só respire. Porque há poder nesse simples gesto. Há decisão ali. Há fé. E às vezes, é só disso que você precisa para começar a virar o jogo. Respirar e dizer para si mesmo, não com arrogância, mas com convicção calma: isso não vai me definir. A dor não vai te definir.
O erro não vai te definir. O abandono, o luto, a falência, a vergonha. Nada disso será sua lápide, porque hoje você decidiu que, mesmo sem saber como, vai continuar. E isso muda tudo. Você não está à mercê do caos. Você é o centro dele. Você é o olho da tempestade que não treme. Você é aquele que compreendeu a lição mais temida e mais libertadora da existência humana. A dor é inegociável. O sofrimento é escolha. E a partir de hoje, você escolhe liberdade.